Aleluia. Amém. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Deus é bom. Amém. Vamos para a palavra. Santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda à minha live, à nossa live. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos à leitura da palavra. Amém. Glória a Deus, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos à leitura da lição de hoje. A lição de hoje, dia 21 de março, que diz assim: um amor que lidera servindo. Amém. Está lá em João, capítulo 13, verso 1, que diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aleluia. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, por mais essa oportunidade. Senhor, abençoe essa palavra. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que vai estar entrando nesta live, Deus. Em nome de Jesus. Senhor, dai-me sabedoria e entendimento para falar ao teu povo, Pai, em nome de Jesus. Perdoa, Pai, as nossas falhas, os nossos pecados. Que seja uma live abençoada, Pai. Amém. Amém. Vai curtindo já aí essa live, amém? Você que vai chegando aí. O amor é a expressão máxima da identidade de um líder cristão. Nele está a verdadeira motivação capaz de sustentar a decisão de servir o outro. Sem esse poderoso elemento movendo o líder ao serviço ao próximo, este não se sustentaria por muito tempo em sua posição. Não me refiro a uma emoção, mas a uma disposição na mente e ato da vontade. No contexto da passagem bíblica que nos serve de referência, Jesus é movido por um amor sacrificial por seus discípulos, tão grande que os serve em total entrega e humildade. Lembremos-nos também de 1 Coríntios 13:3, onde Paulo argumenta que o exercício dos dons em forma de serviço de nada adiantaria se não tivesse amor. Aleluia. Este amor que faz parte da identidade cristã mais genuína motiva o líder a decidir livre e conscientemente pelo serviço ao próximo, mas também o sustenta nessa posição e é manifesto de forma concreta nos seus liderados, pelo mesmo serviço que o moveu a escolher. Aleluia. Multiplica amor e vida, transformando realidades. O amor cultivado pela liderança como virtude cristã, produz uma identidade de serviço. Aleluia. Que é caracterizada
pela humildade. Esse traço praticado pelo caráter de um líder a serviço da sua comunidade nos abençoa e serve de referência segura em tempos de tamanha arrogância. Aleluia. O amor deve ser a verdadeira motivação por trás do serviço cristão. Aleluia. Sem amor, meus irmãos, nós não faríamos as coisas que nós fazemos. Amém. Devemos amar um ao outro. Amém. Glória a Deus. Vamos à leitura de Lucas capítulo 19 ao 21. Amém. Deixa eu compartilhar aqui essa live. Enquanto eu compartilho, você vai ter a oportunidade de curtir essa live. Amém? Curte aí. Deus abençoe. Deus é contigo. Vai curtindo aí essa live. Amém. Glória a Deus. Lucas capítulo 19 vai dizer assim a palavra. Amém. Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pausar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Aleluia. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicando. Aleluia. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Aleluia. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. E ouvindo estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem lhe tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. Veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem, este servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridades. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E este disse também: sê tu também como 5 cidades. Aleluia. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cegas o que não semeaste. Porém lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semei. Porque não pusestes, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo o exigisse com juros. E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. E disse-lhes este: Senhor, ele tem 10 minas, pois eu vos digo que a qualquer que tiver, lhe será dado. Mas ao que não tiver, até o que lhe tem lhe será tirado. E quanto àqueles
meus inimigos, que não quiserem que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e matei-os diante de mim. E dito isto, iam caminhando adiante e subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfage e de Betânia, a um monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte. Aí, ao entrardes, achareis preso um jumento, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, aleluia, seus donos lhe disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles responderam: O Senhor precisa dele. E trouxeram a Jesus, e lançaram sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima, e indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. Aleluia. E quando já chegava perto das oliveiras, do Monte das Oliveiras, toda a multidão aos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em voz alta, por todas as maravilhas que tinha visto, dizendo: Bendito o Rei quem vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disse-lhes, dentre a multidão, alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes calarem, as próprias pedras clamarão. E quando iam chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecestes também aos menos nestes teus dias o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e cintearão e estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiveram, e não deixaram em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Aleluia. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que neles vendiam e compravam, dizendo-lhe: Está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinavam no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando. Aleluia, glória a Deus. Vai curtindo aí, minha irmã, esta live, amém? Vamos para Lucas, capítulo 20. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciões, e falaram-lhe, dizendo: Dize-nos, com que autoridade fazei estas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou era dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não crerdes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. Aleluia. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhe disse: Tampouco vos direi com que autoridade faço isso. Aleluia. E começou a dizer ao povo esta parábola: Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. Aleluia. Bom dia, Miguel. E no devido tempo mandou um servo dos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. Aleluia. E disse o Senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo o respeitem. Mas vendo os lavradores, razoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro,
Vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. Misericórdia. E lançando fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores, e dará a outros a vinha? E ouvindo eles, disseram, não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse, que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça de esquina. Aleluia. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele àquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. E trazendo debaixo de olho, mandaram espias que se fingiam de justos, para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do governador. E perguntou-lhe, dizendo, Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? Olha que pergunta. E, entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes, por que me tentais? Mostra-me uma moeda, de quem tem a imagem e a inscrição. E, respondendo eles, disseram, de César. Disse-lhes então, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhados da sua resposta, calaram-se. E chegando-se alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, perguntou-lhe, dizendo, Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo mulher e não deixado filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos, e o segundo e o terceiro também a tomaram, e igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. E respondendo Jesus, disse-lhes, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem se darão em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, e que os mortos hão de ressuscitar também. O que mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Aleluia. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para eles vivem todos. E respondendo alguns dos escribas disseram, Mestre, dissestes bem, e não ousavam perguntar-lhes mais coisa alguma. Aleluia. Vai curtindo aí, meu irmão, esta live, amém? E disse-lhe Jesus, como dizem, o Cristo é filho de Davi? Visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos, dize o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E ouvindo todo o povo, disse-lhe Jesus aos seus discípulos, guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças, e as principais cadeiras nas sinagogas, e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretextos largas orações. Estes receberão maior condenação. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Vamos ao capítulo 21 de Lucas, amém? E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse,
Em verdade eu vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobejava. Mas esta, na sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. E dizendo alguns a respeito do templo que estava ornando de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aleluia. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então a ele: Vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, o tempo está próximo. Não vades porquanto após eles. E quando ouvires de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Aleluia. Então lhes disse: Levanta-se nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. Aleluia. Glória a Deus. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria. Aleluia. A que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem, e até pais e irmãos, e parentes e amigos sereis entregues, e mandarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Aleluia, glória a Deus. Não na vossa paciência possuí a vossa alma. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Aleluia. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criem naqueles dias, porque haverá grandes aflição na terra, e irá sobre este o povo, e cairá um fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até os tempos dos gentios se completem. Haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia nas nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, da expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os pobres do céu serão abalados, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Aleluia. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia. Vai curtindo aí, meu irmão, essa live, amém? E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começar a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Aleluia. Assim também, vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Aleluia. Amém, Francisco. Deus abençoe. Montenegro. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. E olhai por vós
para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aleluia, glória a Deus. E de dia ensinava no templo, e à noite saindo ficava no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo ia ter com ele no templo de manhã cedo para ouvir. Aleluia, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Vamos à leitura de Provérbios 21, que vai dizer assim. Amém? Vai curtindo essa live aí. Vamos bater 2K de curtida aqui, para a honra e glória do nome de Jesus. Provérbios 21 vai dizer assim a palavra do Senhor: Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Aleluia. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecados. Aleluia. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. As rapinas dos ímpios virão a destruí-los, porque quando eles recusam praticar a justiça. O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. Aleluia. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rigorosa numa casa ampla. A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Prudentemente considera o justo a casa do ímpio, quando os ímpios são arrastados para o mal. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva do seio uma forte indignação. Praticar a justiça é a alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Aleluia. O homem que anda desviando do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Necessidade padecerá o que ama os prazeres, o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O resgate do justo é o ímpio, o do reto o iníquo. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irracuda. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devorará. Aleluia. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. A cidade dos fortes sobe o sábio e derruba a força em quem confiaram. O que guarda a sua boca e a língua guardará das angústias a sua alma. Quanto ao soberbo, é presumido, zombador é seu nome, tratar com indignação e soberba. O desejo do preguiçoso o mata, por suas mãos recusam-se a trabalhar. Todo dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação. Aleluia.
O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Aleluia. Glória a Deus. Amém. É o Senhor quem te dá a vitória. Amém. Glória a Deus. Bom dia, Pamela. Bom dia. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Vamos à leitura do livro Campo de Batalha da Mente. Amém. Certa noite, depois que ele e a sua esposa haviam retornado de uma festa, ele o repreendeu dizendo: por que você disse àquelas pessoas o que você sabia sobre o que elas estavam conversando? Você só ficou ali e agiu como se não soubesse coisa alguma. Eu já sei o que sei, ele respondeu. Tento ficar quieto e ouvir, assim eu posso descobrir o que os outros sabem. Entendi o que era exatamente, por isso que ele era rico. Ele também era sábio. Poucas pessoas conseguem riquezas sem sabedoria, e poucas pessoas têm amigos sem usar sabedoria em seus relacionamentos. Olha aí. Ser rápido para julgar, ser opiniático é ser crítico. São com certeza 3 maneiras de ver um relacionamento se dissolver. Satanás com certeza quer que sejamos rejeitados. Então ele ataca nossa mente nessas áreas. Este capítulo espero nos ajudará. Espero que nos ajudará a reconhecer padrões errados de pensamentos, como você está pensando, como também aprender como lidar com a dúvida. O julgamento definido. No dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento Divine, uma das palavras gregas traduzida como julgamento é parcialmente definida como uma decisão sobre as faltas dos outros e contém uma referência cruzada à palavra condenação. De acordo com a mesma fonte, uma das palavras gregas traduzidas como julgar é parcialmente definida como formar uma opinião e contém uma referência cruzada à palavra sentença. Olha só, o julgamento você acaba se sentenciando. Deus é o único que tem o direito de condenar ou sentenciar. Portanto, quando fazemos um julgamento sobre alguém, estamos de certo modo nos colocando como Deus na vida dessa pessoa. Não sei sobre você, mas isso coloca um pequeno medo dividido em mim. Sou bastante ousada, mas não estou interessada em tentar ser Deus. Nunca tente ser Deus. Essas áreas foram feitas no passado. Um problema sério, a gente tentar julgar as pessoas. Em minha personalidade, acredito que serei capaz de dividir algumas coisas que Deus tem me ensinado que o ajudarão. Crítica, opiniões e julgamento parecem ser parentes, então vamos discuti-los juntos como um problema gigante. Eu era crítica porque sempre parecia ser o que estava errado em vez de ver o que estava certo. Algumas personalidades são mais propensas a essa falha do que outras. Alguns tipos de personalidades são mais joviais, não querem ver nada exceto as coisas felizes e divertidas da vida. Então eles não prestam muita atenção nas coisas que poderiam arruinar seu prazer. A personalidade mais melancólica ou a personalidade controladora frequentemente vê o que é errado primeiro. Geralmente, as pessoas com esse tipo de personalidade são generosas em compartilhar suas opiniões negativas e ponto de vista com os outros. Aleluia, vai curtindo já essa live, a gente está terminando já. Amém. Se você tem algum pedido de oração, já coloca aqui. Amém. Coloca seu nome e o pedido de oração. Amém. Devemos perceber que temos nossa opinião própria, maneira de ver as coisas, gostamos de dizer às pessoas o que pensamos. E esse é exatamente o ponto. O que eu penso pode ser certo para mim, mas não necessariamente certo para você, e vice-versa. Com certeza sabemos que não
roubarás é certo para todos, mas aqui estou falando de milhares de coisas que encontramos todo dia que não são necessariamente nem certas nem erradas, mas são simplesmente escolhas pessoais. Eu poderia acrescentar essas que são escolhas que as pessoas têm o direito de fazer por conta própria, sem interferência externa. Eu e meu marido somos extremamente diferentes em nosso enfoque sobre muitas coisas. Decorar uma casa seria uma dessas coisas. Não é que não gostemos de qualquer coisa que o outro escolher, mas se sairmos para fazer compras de coisas de casa juntos, sempre parece que Dave gosta de uma coisa e eu de outra. Por quê? Simplesmente porque somos duas pessoas diferentes. A opinião dele é tão boa quanto a minha, e a minha é tão boa quanto a dele, mas são simplesmente diferentes. Ser diferente não significa que é ruim. Ter opiniões diferentes não significa que é ruim. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Vamos à leitura do Salmo 91. Salmo 91 vai dizer assim a palavra do Senhor. Amém? Você pode curtir aí essa live. Amém? Vamos chegar a 1000 curtidas pelo menos. Amém? Vamos lá? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Aleluia. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa, eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você tem algum pedido de oração? Se tem, coloque aí. Eu estou orando por sua vida. Amém. Se não tem, eu vou estar orando para encerrar essa live. Amém. Deus abençoe. Obrigado por já ter ficado aqui. Amém. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, pela vida dessa pessoa, Senhor, que esteve aqui nesta live, Deus. Senhor, obrigado pela vida de cada um. Abençoa, Pai, a vida dela, a família dela, Senhor. Senhor, dá um renovo, Pai, na vida dessa pessoa que ela precisa, Senhor. Senhor, que ela possa colocar o Senhor como centro, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu te agradeço por tudo, Pai. Obrigado, 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 Senhor. Mesmo sem merecer, Pai. Hoje eu tenho uma nova oportunidade. Hoje o Senhor nos concedeu mais um novo dia, Senhor. Senhor, que possamos usar esse dia, Pai, de conformidade com o Teu querer, fazer aquilo que o Senhor tem estabelecido para as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, Tu és maravilhoso. Tu és perfeito em tudo que faz. Tu és santo, santo, santo. Tu és lindo. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Amém. Que a graça e a paz, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Amém, amém e amém.